Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Obrigado aí por sua presença do outro lado. E agora uma pequena apresentação para vocês. Temos em mãos aqui um pequeno livro, grande livro, de um grande pregador do século XVIII, certo? Para vocês que gostam desse tipo de leitura, desse tipo de literatura religiosa, cristã, temos em mãos George Whitefield, ok? George Whitefield, um grande pregador do século XVIII, inglês, certo? O homem da grande oratória, ganhador de almas, grande pregador do século XVIII, não só na Inglaterra, Reino Unido, como também nas colônias americanas, nas colônias inglesas na América, né? Melhor dizendo. E além de pregar, fundou uma universidade e também um orfanato, certo? Nunca permitiu que seu nome fosse colocado em nenhuma de suas instituições, certo? Nunca permitiu que o seu nome fosse destacado, tivesse um destaque na frente das suas instituições, na fachada de suas instituições, certo? Nem na escola, nem no orfanato que fundou, ok? Ele é contemporâneo de, diga quem? Edward. Jonathan Edward, e nas colônias inglesas na América, certo? Atual Estados Unidos da América, e também de John Wesley e Charles Wesley, certo? Então, esses grandes homens pregadores daquela época que pregavam desinteressadamente, e é o que temos falta hoje em dia no meio cristão, no meio cristão em geral, porque os pregadores, em sua maioria, certo, estão mais preocupados com a fama, com o poder, com o dinheiro, com o status, do que realmente com a pregação pura e genuína do Evangelho. E um fato interessante é que, nessa época, eles pregavam tão somente a Cristo, tão somente a salvação através de Cristo, a salvação pela fé, certo? E obediência absoluta ao Evangelho, aos mandamentos bíblicos, certo? Então esta era a pregação na época deste grande avivamento que surgiu ali na Europa através destes homens, certo? Whitefield, Jonathan Edwards nas colônias britânicas na América, e também o John Wesley, certo? Também um grande pregador e fundador do metodismo, ok? A igreja já estabelecida, a igreja inglesa, então, se recusou a abrir as suas portas, entregar os seus púlpitos para esses homens pregarem, certo? Em especial aqui falando do Whitefield e do John Wesley, certo? E eles foram para as ruas, e assim a pregação começa nas ruas, nas praças, certo? Muitas vezes em cima de um caixote de fruta ou de verduras, fazendo ali um pequeno estrado, pregavam então às multidões. E foi assim que surgiu este avivamento ali na Europa, certo? Chegando aos Estados Unidos da América, e o que é hoje os Estados Unidos da América, ok? A igreja estabelecida, que era a igreja anglicana, não ficou satisfeita, mas não pôde impedir esta grande obra.
As igrejas foram fechadas, os púlpitos foram fechados. Whitefield declarou, chegou a declarar que a sua igreja era o céu aberto, era o campo aberto, certo? E a cúpula da sua igreja, em outras palavras, era o céu. E muitas almas foram convertidas, sofreram perseguições, levaram muitos tomates e ovos que foram arremessados contra ele, certo? Esse é o Whitefield, que é o que nós estamos falando aqui. E aconteceu também com os outros, né? Especialmente com o Wesley, também foi perseguido. Mas a obra nunca parou, certo? A obra nunca parou, teve o seu prosseguimento, o seu avanço, o seu sucesso, porque eles estavam confiando tão somente em Cristo, estavam firmados tão somente em Cristo, certo? A igreja anglicana, para quem não sabe, é a igreja oficial da Inglaterra, certo? Praticamente um ramo do catolicismo com pouca diferença, certo? Que houve um rompimento numa época anterior, e isso devido porque a igreja católica não aceitou um casamento de determinado rei inglês, o seu divórcio e novo casamento, então houve um rompimento com o Vaticano, surgindo-se assim a igreja anglicana, certo? E foi justamente essa igreja que perseguiu, os líderes dessa igreja que perseguiram esses grandes pregadores e esses cristãos na época. Mas a obra continuou, avançou, e assim esses homens chegaram aos anais da história da igreja cristã. Whitefield entendia que os efeitos de sua pregação eram determinados pela soberania de Deus. A sua responsabilidade era entregar a mensagem e deixar os resultados, olha aí, deixar os resultados tão somente para Deus. Ok? Há muito sabemos que o reino de Deus não consiste em coisas externas, certo? Não consiste em coisas externas, sabe muito bem do que ele está falando, mas da injustiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deixe-me ver se encontro aqui mais alguma citação aqui, ou alguma referência. Fez do sermão o que deveria ter sido em todo o tempo, um apelo desesperado a um povo que perece, um confronto com a palavra de Deus. Um apelo desesperado, que não se vê hoje, geralmente não se vê isso hoje. Não é frequente ver isso hoje. Constantemente ele chorava em suas pregações, e quando subia ao púlpito, ele só tinha em mente apenas uma coisa: tenho que aproveitar a oportunidade, porque esta pode ser a última vez que eu esteja pregando, que eu tenha a oportunidade de pregar. Por outro lado, essa também pode ser a última oportunidade que alguns dos meus ouvintes terão para ouvir falar do Evangelho, para ouvir falar de Cristo, certo? Então este era Whitefield, certo? E, sinceramente, precisamos voltar a estes tempos. Tempos parecidos, semelhantes com o tempo apostólico, com o tempo do início da igreja, da proto-igreja, certo? Que pregava por amor a Cristo, por amor às almas que estavam perecendo, ok? Então, valeu. Este é o livro da editora Fiel, ok? Você poderá encontrar a vida e obra de Whitefield em qualquer outra editora, certo? Mas esta obra é da editora Fiel, certo? Muito boa. É um livro pequeno,
certo? Mas contém muitas informações, são cerca de 150 páginas, certo? Mas muito útil para aqueles que gostam de ler temas evangélicos, temas cristãos, que gostam de ler biografias, certo? Existem pessoas que são apaixonadas por biografia, desejam, procuram saber o que as pessoas de sucesso fizeram, como eram antes do sucesso, durante o sucesso e depois do sucesso, certo? Para que assim possa tirar lições de vida para a sua vida, ok? Fica aí com Whitefield, esse grande pregador do século XVIII. Valeu, tchau, tchau, bye, bye.